com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Nós estamos aprendendo sobre os problemas relacionados na família, os problemas que a família tem no dia a dia em seu relacionamento. Então venha para a Escola Bíblica Dominical, domingo 9 horas da manhã. O assunto a ser tratado vai ser esse. Nós vamos falar sobre a importância da paternidade na vida dos filhos, amém? 1 Reis, capítulo 18, versículo 16 a seguir, diz assim: Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe o anunciou. E foi Acabe ter com Elias. Vendo, disse-lhe: És tu, ó perturbador de Israel? E respondeu Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. E então disse Elias ao povo: Se eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens, deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo em pedaços, o ponha sobre a lenha. Porém não lhe metam fogo. Eu preparei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse aqui é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa essa palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós entre outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: Clamai em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. A eles clamavam em alta vozes,
e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, e nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, seguindo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual vieram a palavra do Senhor dizendo: Israel será o seu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. E depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: fazei-o a segunda vez. E eles fizeram. E disse mais: fazei-o a terceira vez. E eles fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu também de água o rego que fizeram em volta do altar. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. E respondeu-me: Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. E então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra, e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre, amém? Aleluia. Nós acabamos de ler aqui uma passagem em que relata uma guerra espiritual. Nós vimos aqui uma passagem que também relata uma guerra física, que não só aconteceu no mundo espiritual, mas também essa guerra ela aconteceu no mundo físico, aleluia. E quando nós lemos essa história, que chega a ser até empolgante, nós sentimos em cada palavra escrita nas linhas dessa passagem a presença viva do Senhor Deus de Israel, aleluia. Quando nós olhamos para este contexto, nós vemos Israel vivendo um momento de crise, um momento de muita dificuldade espiritual, social e também política. Nós vemos um Israel dividido, depois de 120 anos vivendo um regime de monarquia único, onde passou-se pelo rei Saul, depois rei Davi, depois o rei Salomão. Israel se vê acometido em grandes problemas políticos, e com isso Israel é dividido em 2 reinos: o reino do sul e o reino do norte. O reinado do reino do norte durou por cerca de 209 anos, e passou por ele mais de 20 reis, e dentre estes reis, nenhum serviu ao Senhor, nenhum fez o que agradava ao Senhor. Nessa passagem específica, nós vamos ver um profeta levantado por Deus na terra de Israel,
que é o rei Acabe. O rei Acabe, segundo a Bíblia, ele foi um dos piores reis de Israel. Ele foi o rei que mais irritou o Senhor com todas as suas atitudes. Ele e sua esposa Jezabel implantaram em Israel a adoração a Baal. Implantaram em Israel um culto pervertido, imoral, de todas as formas que você pensar. Eles implantaram em Israel este culto a Baal, trazendo sobre Israel mais uma vez a ira de Deus, constantemente alertando o povo de Israel a retornar aos caminhos do Senhor. E quando nós analisamos a história, nós vemos que no Reino de Norte, todos os profetas do Senhor, todos aqueles que adoravam ao Senhor, todos aqueles que já estavam sofrendo perseguição por tantos problemas, eles se mudaram para o Reino do Sul. E ali no Reino do Norte, pouco se sobrou dos verdadeiros adoradores que buscam a Deus em espírito e em verdade. E por esse cenário todo, o rei Acabe e a sua esposa Jezabel foi encontrando mais caminhos abertos para a implantação desta total heresia e desvio da palavra de Deus. Esse era o contexto histórico de onde se surgiu um dos maiores profetas da história da Bíblia. Aleluia. E o que me chama a atenção, é que a Bíblia, ela não traz detalhes do passado do profeta Elias. A Bíblia não traz detalhes da infância de Elias, pastora Rosa. A Bíblia não traz detalhes da adolescência de Elias, irmão João Paulo. A Bíblia não traz detalhes do passado de Elias. Ela diz que na terra de Samaria surgiu um profeta, aleluia, por nome de Elias. E este profeta foi levantado por Deus, tendo a autoridade dada por Deus naquele lugar. Você sabe o que eu aprendo com isso? Que não importa o passado que você viveu, Deus quer te levantar a partir do momento que você se coloca à disposição para ser abençoado por Ele. Não importa o que você fez, não importa o seu ontem, não importa o que passou, a sua vida, ela é traçada por Deus, e daqui por diante, Deus quer te usar, aleluia, com grande poder e glória nessa terra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia, glória a Deus. Elias teve um chamado tão extraordinário, Fradney, que a Bíblia diz, se nós lermos a história de Israel, nós vamos ver o profeta Elias ressuscitando um menino. Nós vamos ver o profeta Elias fazendo um milagre de multiplicação, quando diante da viúva ele multiplicou a farinha e o azeite da panela. Nós vamos ver o profeta Elias fazendo um milagre semelhante aos milagres que Jesus realizou nessa terra. Aleluia. E como ele conseguia isso? Tiago capítulo 5, versículo 17. O irmão de Jesus escreveu que Elias era homem com as mesmas paixões que nós. Ou seja, Elias era tão humano quanto eu e você que está aqui nessa noite. Elias também sofria dos mesmos problemas que eu e você enfrentamos. Ele não era diferente, ele não era especial, ele não era um super-homem, não, de maneira alguma. O irmão de Jesus disse que ele era homem,
mesmas paixões que eu e você. Mas como que então, mediante isso, Elias foi tão usado por Deus? Passos de fé. Passos de fé que qualquer um que está aqui nessa noite podem dar. Passos de fé que qualquer um que está aqui neste culto pode trilhar estes passos. Ah, irmãos, se nós formos olhar 1 Reis 17:2, a palavra do Senhor diz assim: e Deus lhe disse: retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Logo em seguida, no versículo 5, vemos: assim foi Elias e fez conforme a palavra do Senhor. Você sabe o que significa isso? Primeiro passo de fé: dependência total de Deus. Dependência total de Deus. Elias era um homem que ele dependia de Deus, tanto que quando ele encontrou, aqui onde nós lemos no versículo 16 da leitura bíblica, ele encontrou Obadias. Obadias estava se escondendo de Acabe, e Elias encontra Obadias e disse: vai lá e Acabe fala que eu estou aqui. Obadias fala para ele: peraí, eu estou aqui me escondendo de Acabe, desde que não choveu mais sobre a terra, segundo a sua palavra. Eu escondi os profetas, tenho alimentado eles com pão e água, estou sendo procurado, me escondendo de Acabe, e você quer que eu vou lá e fala para ele que você está aqui? Para quê? Para quando ele chegar aqui, e você, segundo o Espírito de Deus, já foi para outro lugar? Você pode entender o quanto Elias era guiado pelo Senhor? Obadias não queria levar a mensagem para Acabe, com medo de depois chegar lá e Elias já não estava mais lá. O Espírito já teria levado ele para outro canto. Mas aí Elias olhou para ele e disse assim: convém que hoje eu me encontro com Acabe, então eu estarei aqui. É mais ou menos assim: pode ir, filho, vai lá, leva a minha mensagem que eu vou ficar aqui esperando. Hoje eu preciso encontrar com este rei, hoje eu preciso resolver essa situação. Aleluia. 21 anos de reinado, 21 anos de heresia, 21 anos, povo cultuando os Baalins. Chega. Quando Elias chegou ali em Samaria, ele chegou segundo o direcionamento de Deus. E quando ele se encontra com Obadias ali, em outras palavras, ele está dizendo: chega. Agora Deus levantou um homem de Deus aqui nessa terra, e segundo ele me levantou, hoje encontrarei com o rei Acabe, e esse império do mal, e esse império das trevas que se levantou em Israel, vai cair hoje por terra, lá no Monte Carmelo, porque é lá que nós vamos encontrar esses falsos profetas. Aleluia, aleluia. Há momentos, irmãos, que você precisa se levantar com identidade, que há momentos na sua vida que você precisa se posicionar diante das crises, diante das dificuldades, diante dos desafios que se levantam contra você. Você tem que se levantar
e se posicionar e dizer: chega. Ah, irmãos, Elias disse: chega. Na dependência de Deus, ele disse que bastava. Era o fim desse império, era o fim do reinado das trevas, era o fim da algazarra que os falsos profetas estavam fazendo na terra do povo de Deus. Aleluia, aleluia. Dependência de Deus é para aqueles que querem romper em fé. Dependência de Deus não é para qualquer um, não. Dependência de Deus é para aqueles que arde a chama no seu coração e quer romper em fé. Quer subir aqui no altar, cantar um louvor e de sua boca sair labaredas de fogo. É preciso ter dependência. Aleluia. Outra coisa que me chama a atenção no profeta é a intimidade que ele tem com Deus. Quando nós vemos ali no versículo 1, quando ele diz para o rei Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Já parou para imaginar o que é isso? Eu parei para analisar esse versículo e eu fiquei pensando exatamente nesse trecho: perante cuja face estou. Oh, aleluia! Perante cuja face estou. Ele sabia o Deus que ele servia, ele conhecia o Deus que ele servia. Você sabe por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus. A pessoa chegar ao fato de dizer: perante a face, perante cuja face eu estou, eu te digo. Você sabe o que ele está dizendo? Eu estou aqui, ó, face a face. Eu sei quem ele é, eu o conheço, eu estou com ele, eu ando com ele, eu falo com ele, eu sonho com ele, eu leio a sua palavra, eu vivo com ele, eu me alimento da sua palavra, ele me alimenta, eu sou dele, ele é meu. Aleluia! Intimidade. Intimidade. Oh, aleluia! Dependência e intimidade faz toda a diferença, João Paulo. Faz toda a diferença. Vivemos numa época de modernidade, vivemos numa época de que temos tudo fácil na mão, vivemos numa época em que a gente abre ali um Facebook da vida e escuta uma palavra, ou que de repente a gente passa ali uma mensagem de WhatsApp em grupo e resolve o problema. Temos tudo tão fácil e esquecemos de como é necessário pagar o preço para ter dependência e intimidade. Esquecemos. Eu me lembro de um culto uma vez, o Espírito Santo me trouxe isso à mente agora. Eu ainda era solteiro.
nós estávamos num culto de missões, e naquele dia tinha 2 índios que estavam lá na congregação, e eles cantaram vários hinos na língua indígena naquela noite, e um deles ministrou naquela noite, pastor, e ele diz assim: você sabe por que a gente, quanto mais busca, mais a gente quer? Ele falou. E nós temos vivido grandes experiências com Deus lá na tribo, ele falou. E quando nós começamos uma vigília lá, nós começamos a orar às 6 da tarde, no pôr do sol. E nós só levantamos da oração às 6 da manhã, no nascer do sol. Pagaram o preço. Aí nós dobramos o joelho por 15, 20, 30 minutos. E já sente um incômodo. E vou mais que isso. Vou além disso. Às vezes o pastor pede para orar, para a igreja se colocar de pé, fechar os olhos e orar. Os irmãos não conseguem orar 1 minuto. Já fica olhando para o lado, abre os olhos, não vê a hora do pastor terminar de orar. Sabe o que é isso, irmãos? Modernidade, conformismo. Nós esquecemos que temos que pagar um preço para ter intimidade com Deus. Aí nós queremos viver um milagre. Aí nós queremos colocar as mãos sobre os enfermos e curar. Aí nós queremos pegar um irmão lá, uma pessoa que está endemoniada, ir lá expulsar o demônio e o demônio sair. Aí não entende por que lá no trabalho passa tanta perseguição. Porque, irmãos, quando se tem dependência, quando se tem intimidade, o homem de Deus chega no lugar e ele é respeitado, ele é entendido. Quando Elias se colocou diante de Acabe, a primeira palavra de Acabe para Elias: és tu aí, ó perturbador de Israel. Ele achou que ia intimidar o servo de Deus. Quem é cheio de Deus não se intimida diante do mal. Elias olhou para ele e falou: não, você está enganado. Se tem um perturbador em Israel, é você e a sua esposa, junto com aqueles profetas, junto com todos eles. Nós vamos fazer o seguinte: vamos reunir todos no Monte Carmelo e nós vamos clamar. E o Deus que atender, esse é Deus. Que desafio, que situação que esse homem estava se colocando. Mas ele sabia onde ele estava pisando, Jonathan. Você sabe por quê? Porque ele tinha intimidade, ele tinha dependência, e ele tinha ousadia de Deus. Aleluia. Ousadia. Oh, aleluia. E não é uma ousadia qualquer, é uma ousadia dada pela autoridade que vem de Deus. Irmão, a autoridade, ela desce do alto sobre a vida daquele que busca, sobre a vida daquele que tem dependência, sobre a vida daquele que tem intimidade. E quem tem ousadia mostra aonde está o domínio.
porque ele não deixou Acabe ditar as regras de nada. Ele chegou, se impôs e falou: vai ser lá no Monte Carmelo, vai ser assim, 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 assim e assim. E quando meu Deus manda, irmãos, até o diabo obedece. Quando meu Deus dá a ordem, o império das trevas se curva. Aleluia. E eles foram se encontrar. Chegou lá. Ele explicou como é que ia funcionar. Eles prepararam o altar. Pegaram o bezerro. Colocaram sobre as lenhas, sobre o altar. Elias era ousado mesmo, né? Deixou eles ir primeiro. Vai vocês primeiro. Vai lá primeiro, não tem pressa não. Vai lá. Mostra aí do que esse Baal é capaz. E a Bíblia diz que logo de manhã, até ao meio-dia, esses falsos profetas ficaram clamando esse falso Deus. E eles clamavam, e eles choravam, e de repente eles começaram a se mutilar, a se automutilar, a se cortarem com navalhas. E Elias, como bom servo de Deus, olhou para eles e disse assim: grita mais alto, ele é Deus, talvez ele está ocupado. Elias estava à vontade. Você sabe por quê? Porque Elias tinha tanta intimidade com Deus, que ele sabia o reboliço que Deus ia fazer naquele lugar. Ele sabia que era ele clamar e Deus desceria fogo do céu na hora. Porque a fé de Elias era uma fé inabalável. E a Bíblia diz que depois deles se cansarem de tanto clamar e nada acontecer, Elias então diz: agora chega, agora é a minha vez. Aleluia, aleluia. Em momento algum Elias duvidou. Em momento algum Elias vacilou o seu pensamento. Em momento algum Elias temeu no seu coração. Desde o momento que ele pôs os pés em Samaria para confrontar o rei Acabe, Elias estava focado naquilo que ele ia fazer. E ele tinha certeza que Deus cumpriria tudo aquilo que ele falara. Aleluia. E interessante que no versículo 30, o escritor de 1 Reis, ele coloca bem assim: e Elias reedificou o altar do Senhor que estava em ruínas. Reedificar o altar do Senhor é fundamental para quem quer se colocar diante dele. Sabe o que significa isso? Para você ter intimidade, para você viver na dependência, para você saber e conhecer os mistérios de Deus, assim como Elias, é necessário
você colocar a sua casa em ordem. É necessário você colocar a sua vida no altar de Deus. É necessário você reedificar em sua vida aquilo que está destruído. E o que destrói o altar? O que destrói a minha vida? O pecado, a desobediência. E quando nós queremos nos posicionar diante de Deus, a primeira coisa a fazer é restaurar o altar do Senhor. E o comentarista ele fez questão de dizer isso, que Elias reedificou o altar do Senhor. E ainda diz mais, ele colocou a lenha. E ele colocou o novilho. Lenha na Bíblia significa oração. Oração. Arruma a vida, reedifica o altar e vai para a oração. O novilho fala de sacrifício, de entrega. Vocês estão entendendo? Aquilo que nós temos que entregar para o Senhor, aquilo que nós temos que confiar no Senhor. A minha vida, em primeiro lugar, é um sacrifício vivo a Deus. E quando nós entendemos isso, nós vamos ver que Elias mandou fazer um rego em volta do altar. E de novo nós vemos a ousadia de Elias, né? Joga água aí, molha. Mas peraí, não é para pôr fogo? Molha. Mas vai pegar fogo no que está molhado? Molha. Joga água. Oh, aleluia. Como eu gosto de meditar na palavra do Senhor e imaginar essas coisas, sabe, os detalhes do Senhor. É coisa tremenda. E ali, então eles catam ali, jogam água. E Elias não satisfeito. Não, ainda está meio seco isso aqui. Ele vai falar que pegou fogo porque estava seco. Põe mais água. E eles jogaram água de novo. De novo, põe mais uma vez. E eles foram lá e molharam mais uma vez. E a água molhou todo o altar, toda a lenha. E encheu o rego todinho de água. É para não ter dúvida, né? É para não ter dúvida. Deus, quando Ele faz uma coisa, Ele faz bem feita, irmãos. Deus, quando Ele opera uma obra, Ele opera bem feito. Deus, quando Ele abre uma porta, Ele abre uma porta bem escancarada. É para você não ter dúvida que é Ele que está fazendo. Aleluia. Quando Ele cura totalmente. Quando Ele liberta, a libertação é completa. Ele não faz nada pela metade, e o que Ele promete, Ele cumpre. Aleluia. E Elias, numa atitude de verdadeiro servo de Deus, a Bíblia diz que ele se prostra diante do altar. Oh, aleluia. Quando a gente se prostra, significa que nós estamos nos rendendo. Já viu quando você luta e parece que as coisas não saem do lugar? Que você tenta de um jeito, você tenta do outro, e o negócio não sai como você queria. E de repente,
você lembra que você tem um Deus que tudo pode. Aleluia. O que ia adiantar, pastor, se Elias pegasse ali um machado ou uma faca e degolasse ali os profetas na hora ali? Não ia resolver nada. Porque você tem que eliminar o mal na raiz. E ele então pegou, se prostrou diante do altar, como uma atitude de verdadeira adoração a Deus. E no momento que ele se prostra, por volta de 3 horas da tarde, no mesmo horário que o sumo sacerdote em Jerusalém estava oferecendo o sacrifício no altar, no mesmo horário, Elias ergue a sua voz e clama ao Senhor, aleluia. E ele diz: Senhor, Deus de Israel, manda fogo agora nesse altar, para que todos vejam que Tu és Deus sobre Israel, aleluia. E quando ele termina de orar, não foi assim, como um relâmpago. Foi mais ou menos parecido como um meteoro de fogo caindo do céu. Aquela coluna de fogo veio, segundo a Bíblia, e ele queimou o altar de tal forma que lambeu toda a água que estava enchendo o rego. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Esse Deus não mudou